Está no ar o 10º programa da HQ TV. Sou Marcelo Tucci Rubens Baquião. Hoje a gente vai fazer um especial sobre o grupo, o HQ Grupo, que é o grupo que a gente faz parte e produz HQs juntos aí. A gente vai começar falando sobre a história do grupo. Então a história é o seguinte: o HQ Grupo começou em maio de 2014 em uma oficina no Sesc, uma oficina de criação de quadrinhos, ministrada pelo Luciano Salles. E ela contou com 17 artistas, incluindo o Luciano Salles, nós dois aqui. Dessa oficina foram criadas histórias em quadrinhos que foram divididas entre uma dupla, trio ou própria pessoa que desenhava e roteirizava. Inclusive na primeira você fez isso, né? Você desenhou e escreveu ela. Foi. Aí foi dividido em uns grupos lá, quem precisava. Eu até desenho, mas não tenho muito tesão em desenhar, então eu acabei me juntando a duas pessoas para fazer minha história, minha primeira história. Foram produzidas 11 histórias de 17 artistas, como foi falado. A oficina funcionou da seguinte maneira: foram 4 encontros, 2 por semana, quer dizer, a oficina completa durou 2 semanas. Cada encontro teve de 2 a 3 horas. Eu acredito que no total deve ter dado 8 ou 10 horas de oficina, no máximo. Quer dizer, foi bem corrido mesmo. Foi um processo meio que forçado de terminar rápido. Por isso que a maioria eu acho que acabou usando coisas que já tinha na cabeça, que já tinha planejado. Eu não, eu acabei usando um roteiro que eu tinha e o cara que desenhou não sabia nada do que ia fazer, então a gente fez nessa... Isso. Foi bem divertido, assim, né? E a gente nem pensou, assim, se isso ia dar resultado, se isso ia formar um grupo ou não. Só que como a gente se conheceu e acabou se tornando amigo, né? O pessoal desenvolveu um grupo, tudo. Aí decidimos continuar. O resultado foi a junção dessas histórias que foi editada pelo Sesc e virou uma história em quadrinho. Virou uma HQ que foi distribuída apenas uma para cada um, que teve um dia de lançamento. E vamos complementar que teve a abertura da oficina com o Daniel Lopes, do Pipoca e Nanquim, e teve o fechamento, que foi o dia do lançamento da história, com o Gustavo Duarte, que desenhou já pro Maurício de Souza, fez a história do Chico Bento, né? Tem aquele quadrinho Monstros. Isso, ele tem o Monstros, tem o Birds, tem o 13, é isso? Isso. Bem conhecido. Né? E a gente vai mostrar no próximo bloco o resultado disso. O resultado dessa oficina foi essa revista aqui, o HQ Volume 1. A capa é do Luciano Salles, que é esse desenho aqui. Inicialmente tinha o símbolo do Sesc aqui, a gente colocou o nosso do grupo, que se tornou um grupo. Essa já é a edição que o grupo editou por conta própria. Isso, esse daqui. Não é a do Sesc. Essa daqui é a edição que o grupo fez independente. São 17 pessoas, a gente se juntou, arrecadou o dinheiro e imprimiu. Foi esse resultado aqui. É num estilo meio zine, né? Porque é uma A4 dobrada ao meio. E tem um caráter de zine mesmo, bem experimental. Né? Bem experimental. Tanto que a gente vai aprendendo com cada vez que a gente produz um, a gente acaba aprendendo. O interessante é que é possível produzir um trabalho bacana e em pouco tempo. Desde que tenha uma linha certa de tempo e produção. Desde que o grupo se organize, tenha regras. Agora a gente vai mostrar a evolução dessa daqui, que foi às pressas, né? A gente teve que produzir, foi meio que forçado, assim, porque tinha um prazo.
E aí dessa daqui a gente se juntou para fazer o segundo. Como o grupo continuou, a gente ia fazer o próximo. Logo depois que a gente lançou o volume 1, a gente já começou a trabalhar no volume 2. E que é tamanho A4, ele é bem maior, com a capa dupla, que foi desenhada pelo Rodrigo Romão e colorida pelo Celso Lugero. Gramatura 90 de papel, a qualidade bem melhor. A gente procurou investir nisso. E a qualidade do trabalho dos artistas também evoluiu muito nesse volume 2. Ele teve uma evolução mesmo, porque a gente teve mais tempo para produzir cada história, 2 meses para desenhar. Nessa edição tem o pós-fácil do Luciano Salles. A gente meio que tentou fazer próximo ao tamanho do Quarto Vivente que ele fez. Ele publicou desse jeito, assim, uma capa laminada, essas coisas mais bonitinhas assim. Essa edição foi lançada não, essa edição foi impressa em novembro de 2014, teve um lançamento em janeiro de 2015 na Mondrian. Essa daqui foi impressa pelo Sesc em maio de 2014. A produção independente do grupo, ela foi impressa em junho ou julho de 2014 e lançada em agosto do ano passado, 2014. Isso acabou tendo uma repercussão bem bacana em sites de cultura pop. O Daniel Lopes falou sobre ela no Pipoca Nanquim, que ele ganhou uma cópia do Luciano Salles. Foi uma repercussão bem bacana do trabalho desse volume. O ano passado teve o primeiro Comic Con Experience no Brasil. O Rubens e o Carlos, que também é do grupo, eles foram, levaram, distribuíram, entregaram para umas pessoas famosas, Danilo Gentili, o pessoal do Omelete. Eles acabaram tirando foto, teve uma repercussãozinha. Apareceu num programa do Omelete lá da parte feminina, as meninas que faziam um programa que eu não lembro o nome. E ela estava assim do lado, assim, numa árvore de Natal, como se fosse um presente de Natal que eles tinham ganhado na Comic Con. Vou falar da minha história. A minha história no HQ volume 1 é essa daqui, o Caboclo da Porteira. Ela foi desenhada pelo Éder dos Santos e arte finalizada pelo CAD. O trio que a gente fez na oficina. Isso daqui foi confeccionado na oficina, foi produzido na oficina. A minha história, o roteiro que eu fiz, é baseado numa história que o meu avô me contou quando eu era criança. E aí eu acabei passando por uma história e o Éder desenhou. Basicamente é o seguinte, é o filho de um dono de uma fazenda. Ele está no moinho do café, ensacando café. E aí antigamente essas fazendas de café elas eram divididas em 2 partes. Que era a parte de onde ficavam os escravos, a parte do moinho, o pátio de secar café e a parte de cima, que era a casa grande, onde ficava o coronel, o senhor, esses daí. E aí, meu tio, né, que essa história era uma história verídica, que meu avô contou, tanto que eu pedi para ele desenhar meu tio e meu avô, que tá aqui meu tio, meu avô, meu tio. Então é meu tio que tá ensacando o café. Aí ele tava terminando o serviço, começa um temporal, ele pega o cavalo para subir para outra parte da fazenda, que era a casa grande, onde estavam meus avós lá. Os avós estavam lá. Aí a hora que ele chega na porteira que divide, o caboclo da porteira acaba encontrando ele, faz uns questionamentos e aí no final vocês vão ter que comprar HQ para saber. Essa história é verídica, foi meu avô que contou, então eu acredito no que ele contou. E como a região sudeste tem essas coisas ligadas ao espiritismo e religião, Esse tema do Caboclo da Porteira tem em Minas, em várias outras regiões. A região sudeste inteira tem essa parte do caboclo, assim, da parte da Umbanda, do espiritismo, do candomblé, que é ligado a isso, o caboclo, o escravo, o cigano, o índio. Miscigenação. Isso. A história que eu criei para esse volume 1 se chama Coração do Primata. Ela tem os desenhos bem simples. Se a gente pensar em técnica de
profundidade, anatomia, luz e sombra. Então, é basicamente um tipo de conto de fadas, em que o Sol e a Lua são colocados como personagens principais, em que eu problematizo aqui a questão histórica, da tecnologia nuclear, esse tipo de coisa. Mais caprichada no conteúdo do que na expressão, no desenho mesmo. Nesse daí, ele que desenhou e roteirizou. Aí depois, quando eu vi o pessoal com os desenhos prontos, o resto dos integrantes do grupo, eu falei, nossa, o pessoal desenha muito bem. Porque aqui a gente tem desenhista profissional mesmo, que domina mesmo técnica de luz e sombra, alguns tipo... Deve ter uns 4, 5 que são profissional aí. São, né? São profissionais mesmo, trabalham com desenho. O Romão mesmo é um professor. O Romão é professor, o Celso também é Isso. avançado no desenho, assim, o Éder, o Cade, o Luciano, que fez a capa. O Éder e o Cade, eles fizeram quanta academia de arte, Isso, né? Eles têm mesmo noção de anatomia, de profundidade, de tudo. O próprio Abimael tem um nível elevado no desenho também. Isso. Eu não sei se ele tem formação, se ele fez algum curso, ele acabou não falando pra gente, já também não questionou. O Vitor também tem uma formação elevada assim, no desenho. Então, quando eu fiz esse desenho, eu não tinha noção assim, de que o pessoal desenhava tão bem. O Ricardo também tem uma formação mais... meio puxado do Moisés de Souza, uma coisa mais infantil, mais redondinha, assim. Isso. Um cartoon muito bem acabado. Isso, né? Quer dizer, eu não tinha noção que o pessoal desenhava tão bem. Só que eu fiquei bem contente, porque fazia tempo que eu não produzia nada. Eu gostei de fazer essa história aqui. E acabou ficando bem interessante pro que eu queria passar mesmo. Mais simbólica mesmo, passar essa ideia. Você tinha me falado que alguém ia reproduzir essa história. O Gazi Andraus, que é desenhista, criador de quadrinhos há muito tempo e pesquisador universitário de quadrinhos, eu conheço ele justamente por ser pesquisador de quadrinhos também. Eu enviei essa edição para ele e ele recriou essa história, O Coração do Primata, nos desenhos dele. Está para ser lançada em um fanzine logo, nesses meses mesmo. Então fiquei bem contente, pelo menos teve uma repercussão. Legal. Bacana. Eu vou falar da minha história no volume 2. Também foi desenhada pelo Éder. Dessa vez foi arte finalizada por ele também. E o roteiro é meu. Deixa eu achar. A minha história chama Os Capial Apresenta o Concerto Caipira, que é sobre a minha banda. É a história do primeiro show que a banda fez no começo do ano passado. Ela foi desenhada pelo Éder, ela colocou como eu, o baterista da banda, faz parte, são os personagens, né? Porque a banda... Eles têm uma banda de grindcore caipira. Isso. Eles se vestem como peãozão, assim, cortador de cana e tocam rock pesado mesmo, né? A gente toca um grindcore com temática caipira. E aí, nesse aqui aparece o Chris Silva, que é o vocalista do Violent Illusion, que foi o cara que fez o convite para o show que a gente fez, o primeiro show. O primeiro show foi feito no palquinho da UFSCar, ano passado. E aí o Éder quis fazer uma homenagem ao Pirica, ao Luciano Salles. Colocou ele como apresentador do evento. É bem legal. Os desenhos foram usados para o CD também. Tá vendo? Essa daqui é a capa do CD. É a capa do CD. É a capa do CD que foi desenhada totalmente pelo Éder também. A maioria dos desenhos da HQ foi usada no CD. Que acabou de ser lançado agora. Que foi lançado domingo passado, dia 26/4. Foi lançado pela Potem Fetus, do nosso amigo Diomar. Se chama a nossa grande roça querida, da Banda dos Capial. Vamos voltar a falar da história. A história eu dei uma fantasiada para ela entrar no contexto caipira. Aqui a gente conta como se a gente fosse um cortador de cana mesmo, a gente interpreta o personagem, a gente tá cortando um cano perto da UFSCar, e aí o Chris Silva,
que é o vocalista da Violent Illusion, vai lá convidar a gente pra tocar. A gente aceita, só que a gente pergunta que hora que ele teria que tocar. Ele falou que era de noite, a gente fala que a gente vai tocar no intervalo da nossa janta, que a gente tem que voltar a cortar cana depois. Então é essa história, a gente vai, toca e volta a trabalhar, que a gente tá aqui voltando pra lida. Para esse volume 2 eu roteirizei 2 histórias, uma desenhada pelo Celso Lugero e outra pelo Abimael Martins. A do Celso Lugero se chama Hiperalfa, é um tipo de sátira de super-herói que mostra o super-herói chorando e com saudades de uma figura feminina no primeiro quadro. O segundo quadro é o tema clássico do super-herói que sofre um acidente e ganha superpoderes. Aí no final da história, a surpresa é justamente quem é essa mulher. Eu prefiro não contar aqui para não estragar a surpresa da história. E a outra história que eu roteirizei é essa Leviatã, com o desenho do Abimael Martins. A Leviatã vai tratar do tema do capitalismo selvagem, que é materializado na figura do personagem principal. Se chama Eduardo Boa Sorte e é um tipo de gêniozinho, um menino que já nasce com 3 anos de idade e mostra que tem uma capacidade extraordinária para contabilizar dinheiro, para fazer o dinheiro render, essa é uma capacidade sobre-humana para isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou como que é o capitalismo selvagem, tem nada a ver com o Titãs. Não, mas no sentido do... Tem uma música que fala isso. Homem primata, capitalismo selvagem. Pode estar dentro desse tema mesmo. Não pensei no Titãs, não foi a minha inspiração, mas a mesma ideia que inspirou os Titãs. A mesma ideia que inspirou o Homem primata. Isso. Então a ideia era essa. Eu acho que ficou sensacional os desenhos do Abimael, bem viscerais mesmo, combinando com esse tema da história, que é uma figurativização assim do tipo de capitalismo selvagem que a gente vive, em que em grande parte a gente é educado para ganhar muito dinheiro, se sair muito bem na vida, e mostra que é um personagem aqui que tem tudo que leva ele ao sucesso nesse sentido, mas na vida pessoal ele é um derrotado, não teve amigos nenhum. A gente vai falar por cima, cada um da sua história aqui, do volume 3, só o tema mais ou menos, não vai discorrer muito para não acabar tirando uma surpresa. Nesse outro, no volume 3, eu fiz 2 histórias, uma com o Éder e uma com o Abimael Martins. A história do Éder é meio que quase sobrenatural, assim, a pessoa acha que está sofrendo algum fenômeno sobrenatural na casa dela. Tipo um poltergeist? Tipo um poltergeist, tanto que é citado na história. Mas só que no final se revela que não é um poltergeist, é uma coisa natural, assim. E a minha segunda história foi feita com o Abimael, e é sobre... Essa história aconteceu comigo, assim, as 2 histórias aconteceram comigo. E é sobre aquela brincadeira polícia e ladrão que a gente fazia quando criança. Hoje em dia ninguém brinca mais isso daí. E aí a gente tá brincando, a história chama Polícia Cueca Ladrão. E a história passa nesse meio da brincadeira aí. E eu não vou falar o que acontece, porque senão acaba a graça da história aí. Mas e ele usa totalmente um jeito diferente de desenhar. O Éder também usou um outro método de desenhar que não foi igual ao do primeiro ou do segundo. Logo vai estar saindo o volume 3 e a gente comenta dele aqui no programa. No volume 3 eu criei 2 roteiros também, que foram desenhados pelos mesmos artistas do volume 2, que trabalharam comigo, o Celso e o Abimael. Com o Celso, a gente fez uma sequência do Hiperalfa, em que o Hiperalfa é um super-herói, tem super força, superpoderes, então os cientistas criam para ele no ano novo, em 1º de janeiro de 2015, uma super-heroína também, uma super-mulher modificada geneticamente no laboratório, e a consumação do ato de amor entre os dois vai mudar toda a estrutura espaço-temporal. Aí a surpresa da história é isso.
A outra história que eu criei o roteiro para o volume 2 e que foi desenhada pelo Abimael Martins se chama Purificação. É uma história que começa na cidade de Fortaleza, em que o personagem principal está prestes a votar e no momento que ele está diante da urna ele tem meio que um insight e acaba se tornando um pregador do sertão, tipo de Messias. Isso, é meio messiânico, assim, né? Ele acaba fazendo discursos e esses discursos são veiculados na internet e isso acaba gerando uma revolução mundial. É um tipo de fantasia com tons de ficção científica mesmo. E o Abimael ele usou várias técnicas na composição dessas 4 páginas. A terceira página, que é mais cataclísmica, que mostra cenas de violência e revolução, ele usou nanquim preto no fundo e corretivo branco na hora de criar os desenhos, que essa mesma técnica do corretivo branco ele usa na história que ele criou com o Tussi. A minha história ele fez um fundo cinza, desenhou em nanquim e usou o corretivo para criar a expectativa de luz, assim, o sol, a parte mais iluminada era tudo corretivo. Isso, e fica com a impressão de alto relevo. Eu vou falar do artista que eu fiz várias histórias, nos 3 volumes eu fiz história com o Éder dos Santos. Ele é natural de Matão, aqui do lado, ele reside ultimamente aqui em Araraquara, trabalha aqui, ele trabalha numa firma que faz designs de locais, assim, eles pegam bastante Sesc para fazer decoração, colagem, essas coisas assim. Ele me contou que ele fez o especial do Ziraldo, que era do Menino Maluquinho lá em São Carlos, eu acho que São Carlos ou Campinas, alguma coisa assim. Ele acabou criando um tênis em uma almofada, assim, aparecia só as perninhas do Menino Maluquinho. Ele é basicamente um cartunista, um artista plástico. Ele teve o início artístico dele participando de workshops, de feiras de artes na cidade de Matão. Ele é graduado no curso de Design Digital na Uniara, aqui de Araraquara. Ele atua também na parte gráfica, criando logotipos, mascotes, desenhos para firmas, para empresas. Faz HQ também, faz cartoon, faz tirinha, charge, ele faz várias coisas assim desse tipo. Para o próprio blog dele, que eu vou estar colocando na descrição do vídeo. E antigamente ele fazia para alguns jornais. Ele desenhava algumas tirinhas para a Comarca de Matão, o jornal da Comarca de Matão, e para a turma do Cri-Cri, num jornal de São Carlos. Ele teve um período dele que eu acho que ainda faz isso como arte educador. Ele dava aula de grafite, de desenho, de quadrinho, de charge, de como montar uma história em quadrinho. Ele teve várias oficinas que ele fez lá em Matão. Inclusive 2 delas eu vi a capa que está no site, a capa do resultado do final da oficina, que eram 2 histórias baseadas no roteiro do Neil Gaiman. O primeiro chama O Palhaço, acho que é isso, e o outro é sobre uma coruja, assim, tem a capa, tem no site. Ele também faz umas coisas que não é comum tipo, um artista fazer, aquela aerogravura que você faz em materiais sólidos, assim, tipo, ele fez um desenho do Predador, o desenho do Coringa no capacete de moto, assim, no próprio dele é o Coringa. Ele fez no gabinete de um cara assim, o Neo do Matrix, ele fez em aerogravura. Eles faziam o Éder e o Cad, eles faziam aquele tipo de areiografia, que é desenho com areia, sabe, areias coloridas e tal. Eles faziam isso para o Corpus Christi lá em Matão. Eu vi algumas telas que ele fez lá, que eles fizeram bem bonitas, assim, de Jesus Cristo, de Ave Maria, de um pombo da paz, assim, bem legal. Vou estar deixando o blog, o site dele, se vocês estão visitando, se vocês quiserem. Ele como o Celso, que ele vai acabar falando, a Abimael, eles também fazem desenhos sobre encomenda. Tipo, a pessoa precisa de um logo, precisa de um desenho para uma camisa. Vou aproveitar, vou falando de novo do CD, esse CD ele que fez. A camiseta também. A camiseta do CD é essa capa aqui. Eu vou pegar a camiseta aqui. É a capa do CD, ó.
que foi desenho dele. Os capial. As duas camisetas da banda são desenho de dois artistas do grupo. Eu vou acabar antecipando e vou falar do Celso, que é o artista dele aqui, que fez os desenhos para ele. Ele fez o desenho do Porco do Mato, que é uma música dos Capial. E que tem um clipe bem bacana dessa música. É, tem um clipe. Se der, eu coloco o clipe pra vocês verem, põe o link lá. E tem uma outra capa de single, que é o Rodrigo Romão. É, vai sair um single aí mais pro final do ano, que é das minhas duas bandas. Os Capial e a Catota. Uma banda de gore grind. Eu fiz um programa com a camisa dessa. É, eu fiz um programa com as duas. Né? O Celso Ruggiero, que está criando tem desenhado as histórias do Hiperalfa, que eu roteirizo, ele é design gráfico de uma empresa grande aqui da cidade de Araraquara e acho que há 10 anos ele é aluno do Sebastião Seabra, que é um desenhista premiado, um quadrinista conhecido aqui no Brasil inteiro. Né? O trabalho do Celso nos quadrinhos é bem conhecido porque ele desenha uma série que se chama Planeta Morto, uma série online de quadrinhos, que já está na terceira edição. Vai para a terceira. Já está indo para a terceira edição. Tem a primeira e a segunda online para estar vendo. Isso. Desenhado por ele e muito visualizado. É autorizado por uma moça chamada Fernanda. Eu não tenho certeza, mas foi o que eu ouvi. Eu não busquei isso daí que eu tô falando por conta, assim. Eu sei que acho que o Celso já fazia um trabalho de propaganda, assim, do Walking Dead Brasil. E a Walking Dead Brasil fez um concurso para eleger um roteirista para ele desenhar umas histórias de zumbi, que foi aí que nasceu o Planeta Morto. Essa Fernanda, ela ganhou esse concurso aí, alguma coisa assim, e aí ela começou a roteirizar. Eles já fizeram o primeiro e o segundo, estão fazendo o terceiro. Parece que ela vai desenhar, vai fazer um roteiro pro HQ também, com ele sozinho. Isso, ele acabou definindo bem esse estilo, né? Com essa história de zumbi, tanto que o Carlão, a história que o Carlos Marques roteiriza e o Celso desenha no volume 1, tem bastante monstro. Já tem esse universo do terror. E aí ele falou que ficou contente de desenhar super-herói, que ele nunca tinha criado super-herói, que é meio que uma coisa fresca, né, para ele variar um pouco também. Tá saindo da zona de conforto, né? Só de desenhar terror, tá desenhando heróis. Por sinal, ele desenha muito bem. Isso, ele colocou algumas características na do Carlos, que ele colocou o carro lá, que é o carro do Supernatural. Isso. Um Impala. Técnica de anatomia, luz e sombra, profundidade, muito bem separado no trabalho do Celso. É um traço bem firme mesmo. É um traço clássico, bem separado, bem firme, bem bacana. O Abimael Martins, que desenhou Leviatã e Purificação, Leviatã no volume 2 e Purificação, que vai ser lançado agora no volume 3, ele tem um estilo bem de artista plástico mesmo, né? De experimentar outras técnicas, o tipo de sombreado, que tipo de volume ele pode criar usando outros materiais além do nanquim, como o corretivo, por exemplo. No meu, eu pedi para ele me doar a arte, né, que foi feita em A3. Ele falou que ele queria ficar com ele um pouquinho para ele estudar o que ele fez, assim, porque é uma coisa que ele estava experimentando. Então ele vai dar uma estudada nos traços, no jeito que ele desenhou, que é uma coisa que isso é normal de um artista fazer, assim. Isso, ele usa a técnica de anamorfismo, que é uma técnica que ele gosta de utilizar. Ele usou aqui, né, nessa história do Leviatã, quando ele mostra o foco da lente, da fisheye. Essa técnica de mostrar a superfície toda deformada pelo efeito da lente, pelo efeito do vidro da lente mesmo. Ele sempre está apresentando em outros eventos também, de artes plásticas, que tem outras oficinas da cidade. Também trabalha com
encomenda de ilustração, esse tipo de coisa. A gente apresentou uma HQzinha dele de bolso aqui, a capa engana. Eu vi alguns desenhos dele que ele fez em alguma república de uns amigos, que ele usa perspectiva. Se você tá vendo ele assim de frente, ele é uma imagem que nem, tipo, vou fazer um exemplo hipotético aqui. Você tá vendo um sol, aí depende de uma posição que você chegar mais perto da arte assim e usar um espelho, você acaba vendo dentro do sol formar uma lua, sabe? Umas coisas assim. Tinha um desenho que era uma perspectiva, a hora que você olhava de um outro, você viu uma caveira, assim. Ele me mostrou essas coisas, assim. É bem legal essa coisa da perspectiva que ele usa nos desenhos dele. Isso. Um estilo bem visceral mesmo, assim, bem inspirado. Ele, pra mim, eu acho que ele é bem roots, assim, sabe? Uma coisa bem forte. Bem inspiração assim. mesmo. Uma coisa bem traço, assim. Eu gosto bastante. Bem underground, né? Ele gosta muito de contraste de luz e sombra também, que é fã do Frank Miller. Gosta muito da série Sin City. Eu ganhei um desenho dele que ele fez no lançamento do volume 2 lá, que é um lutador, assim. Ele fez com o corretivo, caneta corretivo, num papel cinza, assim, contraste do preto e branco. Bem legal. Bacana. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado a quem está assistindo, quem está curtindo, acompanhando o canal do YouTube. Quem não curtiu a fanpage ainda, vamos curtir a fanpage no Facebook, facebook.com/hqtv, assinar o canal do YouTube, youtube.com/hqtv, e vamos compartilhar, que fortalece a cena aí, aparecer, divulgar. Quem tiver HQ independente para estar enviando, a gente recebe e mostra com muito carinho, muito prazer. O endereço para enviar as HQs vai estar na descrição do vídeo do YouTube. Na descrição do vídeo do YouTube tem os episódios anteriores, os programas anteriores para quem não assistiu ainda. Isso, já tem um canal no YouTube, né? Embaixo do vídeo já acessa todos os outros. Isso. Então é isso, valeu. Obrigado.